Gostaria de chamar aqui Paulo Delgado para mediar esse painel. Paulo, tudo bom? Bom dia, bem-vindo. Obrigado. Por favor, fique à vontade. Ficar de pé também? Fique à vontade. Fica sentado. Bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês aqui. Quero agradecer o convite, cumprimentar você, Felipe, o Tiago, pela oportunidade de aqui estar. Aqui eu represento a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. Aqui compareço representando o nosso governador, Rodrigo Garcia, o nosso secretário, Fernando Chucre, e venho aqui com muita alegria, viu, Felipe, porque nós costumamos dizer sempre, repetir sempre, uma frase que o querido governador Franco Montoro sempre dizia: as pessoas não moram no Estado e nem na União, as pessoas moram nas cidades. E é por isso que nós entendemos que a participação de políticas públicas, o envolvimento das políticas públicas nas cidades é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável. E a nossa secretaria trabalha diretamente nesta área, incentivando, promovendo e fazendo gestão no sentido de que nós tenhamos cada vez mais cidades sustentáveis no Estado de São Paulo. Uma alegria estar com vocês aqui, estou à disposição. Muito bom. Vou começar aqui, Leonardo está conectado com a gente. Gostaria de escutar um pouco você sobre suas perspectivas, né? Quais são as tendências, tua visão para as cidades de fato se tornarem sustentáveis, um dos grandes desafios que a gente tem aqui pela frente. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nesse painel tão relevante para o Brasil e por todas as cidades globais nesse sentido. E falar de cidades sustentáveis é um tema relevante que é o trabalho que o IPGC tem desenvolvido no país e que isso tem hoje se tornado uma referência no mundo, né? Inclusive, hoje eu estou em Nova York, a gente tem, desde o início do ano, discutido com a ONU alguns projetos de cidades sustentáveis e inteligentes, e é uma felicidade enorme estar aqui nesse sentido. Eu vou falar um pouco sobre instrumentos que aceleram a criação, né, e a evolução para cidades sustentáveis e a diferença delas nesse viés da inteligência. E o que nós temos oferecido ¿Y qué es lo que ofrecemos de respaldo a municipios enfocándonos en la parte pública para poder acelerarlos en el país y en el mundo de forma general? Já posso começar? Como é que é a orientação aí? Pode começar, fica à vontade. Você pode compartilhar, se preferir. Certo. E aí já vou compartilhar aí. Empiezo entonces. Então, eu vou atuar hoje, na minha fala vai ser de uma forma bem objetiva em duas áreas relevantes que a gente tem discutido hoje para desenvolvimento de cidades sustentáveis, né? E aí com um viés de um processo de estruturação, que são instrumentos, né, que aproximam essas cidades na área aí no Brasil, que é o nosso foco para o desenvolvimento e na área de infraestrutura. O IPGC é uma instituição do terceiro setor, uma OCIP, nós já temos quase 10 anos de fundação e pelo próprio nome, Instituto de Gestão de Cidades, a gente hoje, nessa quase uma década de trabalho, tem debruçado para pensar o desenvolvimento de cidades sustentáveis. E uma das questões que eu vou abordar nessa minha fala é o ODS número 17, que são as parcerias, né, para garantir a sustentabilidade dessas cidades, até porque o tema ele é muito amplo quando a gente fala de sustentabilidade. Eu estou falando as áreas ambientais, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade, né, cultural das discussões das comunidades. Então, e aí a gente tem atuado nessa área voltada para uma questão econômica e ambiental, que são as parcerias público-privado de cidades sustentáveis e inteligentes. E aí eu vou abordar um pouco nisso e apresentar o trabalho que nós temos feito, né? É importante, esse é um tema que não é muito comum no Brasil, né? O secretário de São Paulo está presente aí. São Paulo é um exemplo no Brasil como um estado, né? Tanto o estado como o município de São Paulo é o que nós temos referência que mais avançou nas parcerias público-privado. E qual a correlação
das parcerias com a sustentabilidade, que é a pauta hoje da nossa conversa. Então, para quem não é do âmbito da administração pública, as PPPs, né, hoje ela divide em 3 grandes áreas, que na verdade as parcerias público-privado, no estrito senso, né, são chamadas de concessões, né, e as concessões a gente tem os modelos comuns, que são as concessões simples, onde o usuário ele paga 100% da receita daquele serviço, como os aeroportos, rodovias, né, alguns serviços que é feito por taxa ou tarifa, e do outro lado a gente tem as parcerias público-privado, que na verdade também são concessões. Mais recente, a lei é de 2004, que fala das PPPs patrocinadas, as concessões patrocinadas, que é onde parte da receita vem do município, e as PPPs administrativas, onde 100% da receita vem dos municípios. Eu vou dar um exemplo, que é uma questão que está na nossa área de sustentabilidade, que é as parcerias público-privado de energia solar, né, que foi desenvolvida pelo IPGC há 5 anos atrás. Nós concebemos esse modelo no país e hoje a gente tem escalado isso no Brasil inteiro. Ou seja, essa é uma concessão administrativa que o governo faz para gerar sua própria energia através de parceria com o setor privado, reduzir os custos e, obviamente, ampliar a nossa matriz energética, garantindo aí a sustentabilidade energética das cidades brasileiras. Então, no geral, esse é um ponto que eu acho que sustentabilidade tem a ver com parcerias, com grandes parcerias, tanto no ponto de vista de acelerar questões ambientais, como também no ponto de vista da sustentabilidade econômica dos negócios que os governos estão fazendo aí com a iniciativa privada. Então, as PPPs e concessões ainda é um instrumento muito centrado nos grandes centros, eu estou falando das capitais principalmente, né, tendo aí, inclusive, as principais como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, Curitiba, ou seja, as parcerias público-privado hoje, na nossa visão, ele é um instrumento de gestão pública muito mais inteligente do que quando o município ele assume, né, aquele serviço e faz ele por conta própria, né? Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Hoje é muito mais inteligente, é muito mais estratégico um governo definir o escopo de um projeto, definir sua demanda, avaliar o seu orçamento e atrair um parceiro privado para investir e operar aquele serviço, do que ele fazer aquele serviço com recurso próprio, com administração direta. Então, por exemplo, tem prefeitos que, em vez de atrair um parceiro privado para cuidar do seu parque de iluminação, para fazer os investimentos e a manutenção, ele acaba pegando dinheiro emprestado em bancos, se endividando, comprando luminárias, ou seja, o caminho atual que 90% dos municípios hoje brasileiros percorre é muito mais complexo, com um custo maior e um risco do que fazer uma parceria com o setor privado. Então, PPPs não é para município que não tenha dinheiro, né? Obviamente, o orçamento ele é parte da gestão, mas também é um instrumento de inteligência e de sustentabilidade daquele serviço ao longo dos anos para o cidadão, né? E aí, o que a gente tem feito hoje? As parcerias e concessões, a gente tem desmistificado o instrumento no Brasil. É muito diferente de uma privatização. O Estado, o município, ele não está vendendo um ativo ou um bem público, né? Ele está definindo um serviço que é, na grande maioria, de prestação continuada. Eu estou falando aí de iluminação, eu estou falando de abastecimento de água e de esgoto, de energia, de serviços cemiteriais, dos parques, e ele está concebendo aquele serviço, precificando o seu custo de implantação e de operação e trazendo um parceiro privado para fazer os investimentos e operar, né? Porque ainda há essa desmistificação, ela é importante, ela deve ser feita no país. E aí, para estruturar as parcerias público-privado, o governo tem alguns caminhos, né? Que hoje a gente tem oferecido uma cooperação técnica, que é o caminho, na nossa visão, né, muito mais rápido, com custo praticamente zero para o município, porque a gente tem hoje criado uma fábrica de parcerias, né, para acelerar as parcerias no Brasil e para desenvolver esses projetos nesse sentido, né? Esse é um dos caminhos que a gente tem atuado. E junto com isso, o IPGC ofereceu para o país a nossa fábrica de parcerias público-privado. É um projeto que não tem com custo zero para o município, né? E a instituição é ressarcida apenas
pelo vencedor da licitação daquele projeto, que é uma previsão legal, garantindo assim um volume maior de projetos, atraindo investimento e melhorando aí as áreas de infraestrutura urbana daqueles municípios e garantindo aí a sustentabilidade na prestação de serviços nesse sentido. Então, uma das perguntas, né, que o Tiago, no convite, gentilmente, né, ele fez esse convite e a gente estava discutindo sobre isso, que é uma das tendências do mercado, né? E uma das perguntas é: as parcerias público-privado é um dos caminhos para essa área de sustentabilidade? Na nossa visão, é sim. É um tema que a cada ano está aumentando, ou seja, você tem mais municípios buscando esse instrumento para garantir os serviços e melhorar a infraestrutura. E, na nossa visão, é uma tendência que vai permanecer por muito tempo, né? Eu dou exemplo aí, todos devem lembrar, as telecomunicações no Brasil foi um caso clássico. Há 20 anos atrás, 1 minuto da telefonia era um custo absurdo e ele era acessível a poucas, a um grupo muito pequeno da sociedade. Hoje você tem praticamente, qualquer cidadão tem um celular na mão e ele fala quase que ilimitado. Isso foi graças ao entendimento do governo, né, de regular o mercado e atrair parceiros para a operação, e o governo focar nessa regulação, e aí você reduz custo, amplia serviços e melhora a qualidade para o cidadão. Por isso que eu acho que isso já se alastrou para o saneamento, a nova lei do saneamento, que tem tudo a ver com sustentabilidade de cidades sustentáveis, retirou, né, na verdade, ampliou a participação do setor privado nas concessões, que era o fim dos contratos de programa com as empresas públicas, né? Sabesp, Copasa, Sanepar. Agora, todos os municípios devem fazer suas concorrências, ou seja, abrir para o mercado e, inclusive, as estatais podem participar. Ou seja, nós estamos fazendo agora no saneamento o que a gente fez há 20 anos atrás no setor de telecomunicação. E, na nossa visão, vai melhorar o serviço, vai reduzir custo, e por isso que as PPPs, para a sustentabilidade e a garantia da prestação do serviço, é um caminho sem volta e que a gente deve ampliar o instrumento a cada ano. E aí, o que a gente tem feito nessa área? Como é que nós estamos transformando a infraestrutura urbana dos municípios brasileiros através das PPPs e através dessas fábricas de projetos, né? Nós temos um programa nacional que é chamado de Brasil Inteligente, e nesse programa ele atua em 3 grandes áreas. Um programa de educação permanente para gestores, prefeitos, secretários municipais, governos estaduais, junto com a Escola de Governo, a Fundação João Pinheiro de Minas Gerais e agora a Escola Nacional de Administração, ENAP, porque é um tema que precisa levar o conhecimento para os municípios brasileiros. Junto com o programa de educação, a gente tem um centro de pesquisa e inovação, porque não é só fazer projetos de concessão e PPPs. Quais projetos vamos fazer? Qual que é o escopo desse projeto? Que inteligência a gente agrega nesse projeto? E como que nós vamos garantir a sua sustentabilidade ao longo do contrato? Então, o centro de pesquisa, ele tem a função de inovar em arranjos contratuais que sejam inteligentes. E eu vou dar um exemplo muito rápido aí de um projeto que nós já entregamos para o país, que é a PPP de Cidade Inteligente, unificando iluminação, telecomunicação e energia num único contrato que hoje possibilitou cidades pequenas do Brasil a fazer essa PPP e revolucionar a infraestrutura nessas áreas no país como um todo. Então, a PPP, nesse caso de cidade inteligente, e aí junto à fábrica de parcerias, que eu já comentei anteriormente, e a nossa maior entrega hoje é a PPP de cidade inteligente, que tem viés de sustentabilidade, principalmente na área energética, o grande eixo aí é energia. Eu estou falando de eficientização do parque de iluminação, reduzindo aí em 70% o gasto de energia. Por quê? Porque o município, a prefeitura, ela é hoje o maior consumidor de energia do município, tanto para a iluminação quanto para os prédios públicos, os hospitais, as escolas, os prédios da administração. Então, hoje, o maior cliente a nível de cidade é a própria prefeitura. Então, pensar a sustentabilidade energética e a gestão energética de uma cidade é fundamental se a gente quer falar de cidades sustentáveis. Então, a eficientização, ou seja, a troca do parque de iluminação por tecnologias mais sustentáveis, com mais qualidade,
é um dos eixos estruturantes desse projeto. Esse é um exemplo nosso que a gente fez no município de Carmo do Cajuru, lá em Minas Gerais. Né? O IPGC faz todo o projeto luminotécnico, classifica as vias e define a nova troca, né, para fazer essa eficientização. Junto com isso, o Instituto pensou numa integração da infraestrutura de telecomunicação, que aí é uma sustentabilidade econômica, faz todo sentido. A mesma empresa que está cuidando do parque de iluminação, ela também cuida da rede de telecomunicação para atender aquele município, para levar fibra nas escolas, nas câmaras para segurança pública, nos hospitais. Ou seja, o custo de operação da empresa que está cuidando da luminária, ela reduz em 80% quando ela cuida da fibra que está no mesmo poste, numa infraestrutura compartilhada. Então, isso é sustentabilidade econômica, porque a gente está ganhando escala, ganhando inteligências de contrato para que aquele contrato tenha orçamento durante toda a sua vigência. E junto com essa fibra ótica, nós prevemos a oferta de link dedicado nos prédios públicos, por exemplo, para o prefeito oferecer uma telemedicina, fazer uma educação à distância dos seus funcionários, a oferta de Wi-Fi nos pontos públicos para o cidadão que às vezes não tem acesso, né? Infelizmente ainda no Brasil tem cidadão que tem dificuldade de ter acesso ilimitado à internet, e um centro de controle e comando com uma série de câmeras de segurança para ampliar a segurança da cidade. Tudo isso conectado na rede de fibra ótica, que garante aí a base do que a gente tem chamado aí de uma cidade conectada, né, e inteligente. E, por fim, também extremamente relevante, ou seja, além de reduzir o gasto da energia com a eficientização, né, da iluminação, o projeto prevê a geração da sua própria energia na modalidade de geração distribuída, que é as fazendas solares, para que tudo que aquela prefeitura consome nos seus prédios, na própria iluminação, ela gere através de uma parceria público-privada, ou seja, 100% do investimento é privado, a prefeitura vai remunerar esse parceiro ao longo de 25 anos, reduzindo o gasto que ela tem hoje, num custo muito menor e uma qualidade de serviço muito maior para aquela prefeitura. Então, esse é um dos exemplos de hoje da maior PPP que a gente tem oferecido para o Brasil, né? Temos escalado isso para o país inteiro. Então, nós estamos falando aí de municípios do sertão do Piauí, que é Angical, de 7 mil habitantes, que esse ano assinou a menor PPP do Brasil de cidade inteligente. Mas também estamos falando de cidades grandes, como Barretos, por exemplo, em São Paulo, que teve esse ano, Barbacena em Minas, em outras cidades médias e grandes no país. Então, como eu disse, inteligência e sustentabilidade, elas andam lado a lado, né? Não dá para falar de manter sustentável qualquer elemento econômico, ambiental, social, se não tiver agregado inteligência no desenvolvimento desses projetos. E aí eu queria já encerrar minha fala, né, nesse sentido. Né? Esse projeto, esse ano, ganhou, né, o prêmio aí de melhor PPP do mundo. Esse é um exemplo que a gente estava em Barcelona recebendo esse prêmio, né, que foi utilizado o case de Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, que é um projeto que já está com 100% consolidado, obras já está em pleno funcionamento, e aí a gente teve esse reconhecimento internacional desse trabalho. Né? Temos, além disso, modelado grandes projetos de geração de energia solar, como é o caso do estado do Piauí, Tocantins, Maranhão, ou seja, todo o consumo de energia dos estados, seguindo a mesma lógica dos municípios, tem gerado a sua própria energia, ampliando aí a sustentabilidade desses municípios. E aí nós temos diversos outros casos de sucesso funcionando no país, que vale a pena, quem tem interesse em conhecer, né, nesse sentido, vale a pena visitar. Muito bom, Leonardo. Mas é isso, pessoal. Eu queria encerrar minha fala, né, ouvir também os colegas da mesa. Estou aí à inteira disposição e gostaria de antemão agradecer a equipe, né, da Greentech pelo convite, né, de a felicidade de estar com vocês aí nessa manhã discutindo um tema tão relevante que são as cidades sustentáveis. Perfeito, muito obrigado, Leonardo. Eu acho que esse é um grande exemplo do que um pouco que a gente falou na abertura, né, com a Flávia, de que a gente precisa de parcerias, né? De novo, ODS 17. Precisa de parcerias de implementação e PPPs, acho que é um grande exemplo disso. Vou aproveitar o gancho, né, que a gente está falando de parcerias pública e privada, queria agora sim, com a apresentação, Paulo
Por favor, com a palavra. Pois não, Felipe. Primeiro, eu quero cumprimentar o Leonardo. Eu fui prefeito. Quem foi prefeito sabe exatamente aonde pega no município. E o que ele colocou aí, eu concordo em gênero, número e grau, viu, Felipe? Porque é por aí realmente. Se você não tiver parceria com a iniciativa privada, se você não tiver concessão, se você não tiver PPPs, com certeza você não terá os resultados desejados. Então, aquilo que ele colocou aí, eu quero lhe cumprimentar, porque concordo em gênero, número e grau com aquilo que foi dito. E vamos, então, à nossa apresentação. E o que nós vamos mostrar aqui? Justamente o que a Secretaria do Meio Ambiente faz para que os municípios sejam fomentados, sejam propulsores de boas práticas ambientais. E é isso que a nossa Secretaria tem feito desde 2007 e que nós, agora, na atual gestão, estamos fazendo com mais intensidade ainda, tá? De modo a fazer dos municípios esses grandes propulsores de boa gestão ambiental. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos um mercado aí que é imenso. São Paulo é um país, o PIB nosso, todo mundo sabe que é comparável à Argentina, à Espanha. Nós temos um país dentro do próprio país, que é o Brasil, e São Paulo, portanto, com 645 municípios, é um mercado extremamente promissor em todo tipo de startups, aí, para todo tipo de trabalho nessa área de energia, do parque elétrico, para concessão de a área de saneamento, que agora é uma área que vai se abrir com muita potencialidade, a questão também dos aterros, nós vamos falar sobre isso. Vamos, então, passar aqui. Deixa eu ver. Eu dou direito, né? Não estou conseguindo. Aqui. Não está. Se vocês quiserem passando aí. O que é o programa e o que é o nosso objetivo principal aqui? É falar de um programa que é um grande selo da nossa secretaria, que é o programa Município Verde Azul, PMVA, que a gente chama na secretaria. O que é esse programa? É um programa que foi lançado em 2007 pelo governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, e o principal objetivo é estimular e auxiliar as 645 prefeituras na elaboração e execução das suas políticas públicas para o desenvolvimento sustentável e de seus municípios. Ao final de cada ano, que é um ciclo para nós chamamos cada ciclo desse é anual, a Secretaria consolida e divulga um ranking dos municípios com melhor performance na gestão ambiental. E o que é isso? Na sequência, por favor. Nós temos 10 diretivas que norteiam esse programa e que fazem com que nós tenhamos, ao final de cada ano, esse ranqueamento da gestão ambiental no Estado de São Paulo. Apenas como exemplo, nós vamos colocar uma delas aqui, porque não daríamos para colocar todas elas. Nós temos aqui as 10 delineadas, cada uma com 10 pontos na sua pontuação individual, e que é a governança ambiental, a questão daquilo que o município faz para que tenhamos essa boa gestão ambiental nos municípios, a questão da eficiência, a questão da educação ambiental, que nós entendemos que é de fundamental importância que os municípios realizem nos seus territórios, a questão do uso do solo, é uma questão muito importante. Se o município tem plano de macrodrenagem, microdrenagem, a questão de controle das erosões, a gestão das águas, hoje tratando basicamente a questão do saneamento, se o município está ou não adequado às normas apregoadas pelo novo marco regulatório do saneamento. A mesma coisa acontecendo com o esgoto coletado e tratado, que é hoje um grande problema para os municípios paulistas, mas principalmente para os municípios brasileiros. O São Paulo, ainda no que diz respeito ao tratamento de esgoto, ainda avançou bastante. Mas, em relação ao Brasil, nós temos aí um potencial enorme, e tudo isso para ser realizado até 2033, dentro do que apregou o novo marco regulatório do saneamento. Resíduos sólidos, que hoje um grande calcanhar de Aquiles para os municípios é a questão do resíduo sólido. Só para que vocês tenham uma ideia, 2/3, Felipe, dos aterros sanitários do Estado de São Paulo terão as suas vidas úteis encerradas nos próximos 3 anos.
só para que vocês tenham uma ideia. Desses 645 municípios, 2/3 deles terão as suas vidas úteis encerradas agora nesses próximos 3 anos. Então, é um mercado que se abre, é extremamente interessante, não só para novas fontes de energia renováveis, como também para a própria operação desses aterros sanitários. Tá? E nós, no município Verde e Azul, nós premiamos aqueles municípios que realizam a lição de casa nessa questão do resíduo sólido. Qualidade do ar é uma coisa importantíssima que a gente também coloca e tem muito a ver com aquilo que foi falado até aqui, Felipe, que é a questão, por exemplo, de energia renovável. Aquele município que implanta alguma fonte de energia renovável naquele ano, ele recebe uma pontuação por isso e, ao final do ano, a sua posição no ranking, com certeza, será melhorada. A arborização urbana, que é outro aspecto importantíssimo. Se o município tem um plano municipal de arborização, se ele aumentou a mancha verde, como nós chamamos, no município, para que cada vez mais nós tenhamos árvores nos seus municípios. Então, essas são as 10 diretivas que compõem a questão do município Verde e Azul. Por favor, a próxima. Apenas como exemplo, para que a gente não precisasse aqui, nosso tempo é muito curto, evidentemente, você está entendendo? Só que para vocês terem uma ideia, como é que funciona uma dessas diretivas? É aqui um exemplo só, município eficiente. No presente ciclo, o município implantou alguma iluminação pública de LED em algum novo trecho da área urbana do município? Sim ou não? O programa ele passou, a partir de agora, a ser binário. Implantou ou não implantou? Se ele implantou, ele tem uma pontuação de 3 pontos ao final do ciclo. Realiza compras públicas de insumos materiais e alimentos de origem sustentável, incluindo o abastecimento da frota pública local com biocombustível? Se ele tem ou não tem. Se tiver, ele faz a apresentação e o sistema já é muito prático nesse sentido, ele anexa aqui uma comprovação de que está cumprindo aquela diretiva. Possui legislação municipal que disponha de incentivos ou padrões construtivos sustentáveis. Tem muitos municípios paulistas que já fazem isso hoje. E a nossa ideia é fomentar cada vez mais os municípios a ter uma legislação municipal que disponha de incentivos ou padrões construtivos sustentáveis. Outro item importante que a gente considera aqui, ampliou ou aperfeiçoou a infraestrutura de transporte público, de deslocamento de pedestres, de ciclovias, ciclofaixas. Quer dizer, os municípios que implantarem naquele ano esse tipo de iniciativa são pontuados nessa diretiva de município eficiente. E assim, sucessivamente, com todas as demais diretivas. Por favor, a próxima. Outra coisa importante que nós consideramos no programa, a questão do passivo ambiental. É uma situação que nós entendemos de fundamental importância também para que as coisas aconteçam de uma maneira sustentável nos municípios, porque, da mesma maneira que você premia aquele que realiza uma boa gestão ambiental, você tem que tirar pontos daquele que não faz a lição de casa. Tá? Isso não era assim no programa, e nós implantamos isso, e foi uma iniciativa bastante aplaudida pelos municípios, porque até então nós tínhamos um município que era premiado, mas, de repente, tinha lá o seu aterro sanitário interditado pela má gestão da prefeitura local. Hoje, não. Então, por exemplo, se ele tiver lá uma penalidade relacionada à CETESB, à Polícia Ambiental ou à própria Secretaria, e que não esteja sanada, ele perde 5 pontos. A existência de áreas contaminadas também faz com que o município tenha uma punição nesse sentido. Um TCRA, um termo de compromisso de recuperação ambiental não cumprido naquele exercício, também faz com que o município perca pontos. Aqui, outro aspecto importantíssimo, que é a questão do Índice de Qualidade de Resíduos Sólidos, o chamado IQR, que é um índice que nós, da CETESB, monitoramos em relação aos aterros sanitários. Aqueles municípios que têm nota superior a 7, que é considerado o nível ideal pela CETESB, ele tem a pontuação. Aqueles que não têm, eles perdem ponto. O mesmo acontecendo com a questão de transbordo aí no IGR, que é o índice. Colocaram uma gamificação, né? Exatamente. Então, essa é a nossa ideia aí, no sentido de premiar o município que tem a boa gestão ambiental e, ao mesmo tempo, de alguma maneira, puni-lo dentro do programa
de uma maneira educativa, vamos dizer assim, aqueles municípios que não estão fazendo a lição de casa. E a nós, até nós que trabalhamos com gestão pública já há algum tempo, Felipe, nós falamos sempre isso. Parece até muito grosseiro, mas é verdade. Em gestão pública, você tem que ter um dos 3 Cs. O convencimento, que não é muito fácil quando se trata de política pública. A cenoura, a cenourinha lá, olha, se você fizer a tua parte aqui, você tem um prêmio aqui ao final do exercício. E o outro, vocês me permitem, é o cacete. É o Ministério Público cobrando, são os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, cobrando, e aí o município acaba fazendo com que ele faça a lição de casa na questão ambiental. O desafio é gigante. É gigante, é permanente, é permanente. E eu vi muitos dos tópicos aqui, não vou dar spoiler, mas a gente tem soluções bem interessantes em muitas das frentes aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Por isso que é importante, e aqui tem mais alguma coisa que a gente gostaria de colocar. Eu queria, a gente está com o tempo estourado. Perfeito. Já, não sei se tem alguma consideração final, mas eu queria passar para a gente tem mais 2 panelistas. Perfeito. Tá? Queria escutar o Jim Thomas, da JPT Ventures, do ponto de vista de investimento. Eu queria escutar um pouco quais são as suas perspectivas, né, os caminhos de investimentos e como vocês têm atuado na área de cidades sustentáveis. É contigo, Jim. It's great to be with you. Hopefully you can hear me. Hello from Orlando, Florida, and it's a great panel this morning. In all comentários, eu acredito que o caminho funcionários públicos possam escolher entre grandes tecnologias. Por isso, eu deixei o serviço público para trabalhar com tecnologia e fazer essa tecnologia avançar. Há alguns anos atrás, eu entrei para uma empresa de venture capital com a ideia de colocar dinheiro atrás de inovadores que colocam essas tecnologias sustentáveis para frente. E o que eu descobri é que essa é uma boa forma de fazer isso, porque você pode ver muitas diferentes pessoas de diferentes ângulos e você pode fazer avançar aquilo que eles estão fazendo. Mas eu também descobri que isso também é algo muito reativo em vez de proativo, porque a gente sabe que os desafios das nossas cidades, independentemente do continente em que estamos, muitos desses desafios são necessidades básicas dos seres humanos. Começa com água limpa e abundante para as pessoas. Isso é necessário para 8 bilhões de nós. Água limpa não é uma questão nacional, é uma questão mundial, é uma questão planetária. E mesmo que saímos desse planeta, a gente ainda vai precisar de água, muita água e limpa. A questão que eu levanto aqui agora também é da firma e também de uma empresa chamada Excelsia, onde agora a gente consegue identificar as tecnologias que podem fazer a diferença e formar um negócio em torno dessa solução e assim poder prestar esse serviço diretamente para os consumidores ou para as empresas ou para essas PPPs. Isso é o que eu acredito que é empolgante e aquelas que eu me foco mais, eu converso com muitas universidades e grupos de universidade com inovadores, isso tudo começa com a água. E a água faz com que você chegue a comida abundante. E nós sabemos que o planeta absorve mais energia em um dia do que nós expandimos em um ano como humanidade. A gente só não sabe como capturar, armazenar essa energia e distribuí-la. Mas a gente pode e a gente deve fazer isso. É a mesma coisa com moradias.
Há quase 2 bilhões de pessoas no planeta que têm insegurança habitacional. Novamente, essa é uma questão de... isso também não é uma questão nacional, é uma questão mundial, mas se a gente criar uma inovação em torno da habitação, como vocês sabem, a terra não é um problema. Terra nunca foi a questão. É a escassez de recursos. Então, como podemos fazer com que as casas sejam mais acessíveis e mais sustentáveis em relação à saúde? Como a gente mantém as pessoas mais saudáveis, em vez de tentar curar as pessoas depois que elas ficaram doentes? A ideia de um bem-estar progressivo, em vez de tentar recuperar as pessoas de uma grande doença ou uma grande incapacidade. Em relação à educação, a ideia de termos sociedades mais educadas é muito difícil. Mesmo aqui nos Estados Unidos, as universidades são muito caras e só há apenas certos números de cadeiras nessas universidades. Agora, há muitos dispositivos digitais, as pessoas têm smartphones e estão se tornando cada vez mais acessíveis, e temos que pensar na educação de uma nova forma, uma forma para que possamos educar uma maior parcela da população, e não com exclusividade, mas tem a ver com a difusão do conhecimento. Isso tem a ver com conectividade, e é ótimo que hoje nós temos muitas empresas, SpaceX, Starlink, liderando esse processo e muitas outras empresas por trás, e o serviço de internet vai se tornar ubiquitous, vai se tornar de graça, quase próximo de graça, acessível. E eu estou cada vez mais empolgado que cada vez mais pessoas têm acesso aos outros, ao comércio, têm acesso também à educação, e por fim, o que torna também as nossas cidades mais sustentáveis e mais divertidas é um transporte mais sustentável. Muitas empresas agora falam de uma decolagem vertical dos drones movendo as pessoas, transportes autônomos como serviço. A ideia de que não precisamos, não agora, mas em breve, a ideia de que não precisaremos ter um carro, que a gente poderemos entrar em um tipo de Uber criado por um crowdsource e poderemos nos mover de um lado da cidade para o outro com um custo muito baixo e chegaremos de um ponto até o outro, não por uma rota de ônibus, que é o que temos agora, ou táxis que são muito caros, mas com movimentação autônoma de um ponto ao outro. Isso seja muito seguro também, de forma autônoma e segura, para que a gente possa conectar essas cidades e possamos nos mover melhor. Então, do ponto de vista do Venture Capital, do ponto de vista da inovação, essas são as 8 coisas que eu sempre encorajo os inovadores, o governo e todos. Isso começa com os inovadores. E como a gente pode incentivar mais essa inovação ao redor dessas necessidades básicas dos humanos. E a gente vai gerar, assim, cidades mais sustentáveis. Privadas, e muito interessante escutar do lado do investimento. Queria escutar agora, passar a palavra para o Pedro, do Inspira Villages, escutar um pouco as perspectivas dele e trazer inspirações para a gente, eventualmente. Pedro, está conectado com a gente? Sim. Olá, viva. Boa tarde. Desde Portugal, agradecer desde já ao GreenTech pelo convite. Vou ser aqui breve. E eu gostava de pensando aqui um bocadinho no que foram os outros painéis, que foram bastante bons. Eu gostava de focar essencialmente no seguinte: o ponto principal para nós e para o nosso trabalho é a descarbonização das cidades. Como é que nós podemos ajudar as cidades a acelerar a sua descarbonização?
E há imensos projetos que têm vindo a ser feitos, alguns já foram aqui mencionados ao longo da manhã, algumas iniciativas, algumas formas de abordar o problema da descarbonização. Nós atacamos o problema da descarbonização incentivando a toma de decisões sustentáveis e fazendo uma coisa que até aqui não tinha sido pensada, que é, em vez de estarmos a castigar quem polui, nós beneficiamos quem evita as emissões. E, portanto, o ponto aqui é, se nós queremos atingir um net zero nas cidades, ou atingir os objetivos de descarbonização que o IPCC, as Nações Unidas, os acordos de Paris definem e avançam, forçosamente nós temos que reduzir as emissões, não chega à compensação. E, portanto, o que nós fazemos é, nós essencialmente incentivamos a tomada de decisões sustentáveis quando nos vamos deslocar, portanto, quando estamos a ir de A para B, utilizando transportes mais sustentáveis, sejam eles transportes elétricos, sejam através de transporte público, e quantificamos a emissão que não foi emitida. E depois emitimos um token que funciona tanto como uma moeda local, como funciona como um crédito de carbono, e já lá vamos, porque aqui isto é relevante, para poder ser transacionado nos mercados de carbono. E, portanto, ao criarmos este ecossistema de incentivos e de créditos de carbono, fazemos uma coisa. Primeiro, os mercados de carbono que existem, eles são muito pensados para os países e para as grandes empresas, e, portanto, nós estamos a trazer esta realidade para o cidadão, para o nosso dia-a-dia. Portanto, eu também posso participar. As minhas decisões, as minhas ações têm impacto, e têm um impacto significativo, tanto a nível económico ou social. E o que nós fazemos é tangibilizar esse impacto, para permitir a sua transação e para permitir a participação massiva das pessoas nos mercados de carbono. O projeto chama-se AIR, já foi reconhecido pela Google, pela União Europeia, e nós lançamos o ano passado, em Santa Catarina, no Sul, em Itajaí, o primeiro projeto em solo brasileiro. Eu penso que tem sido um sucesso. Para terem uma ideia, não só neste momento, nós lançamos o aplicativo Move Itajaí, que permite nós quantificarmos as emissões que nós evitamos, como também já permite utilizar os créditos para a compra de bilhetes de ônibus. E isto tem sido um crescendo em que o objetivo agora é estender aos restantes meios e formatos de mobilidade. Eu gostava de concluir a dizer o seguinte. O AIR não só acelera, e a forma como nós temos vindo a pensar a descarbonização das cidades, nós podemos ter muitas iniciativas, mas no fim acaba sempre por ser muito relevante a toma de ações individuais. E uma das coisas que nós de facto temos vindo a ver nos vários sítios onde temos feito o deploy da nossa solução, é que, contrariamente se calhar ao que diz o senso comum de que a maior parte dos cidadãos não está disposto a fazer cedências na parte da conveniência em troca de um bem comum, nós não vemos isso como sendo verdade. Quando é dada uma oportunidade de participação, uma voz ativa, quando é dada uma forma concreta de eu tangibilizar e ter impacto com as minhas ações, os cidadãos aderem, a comunidade adere. E nós temos vindo a criar várias comunidades, não só aqui a partir de Portugal, várias cidades e países na Europa, e esperamos que este início no Brasil tenha o mesmo crescimento e o mesmo impacto que nós temos conseguido ter aqui na Europa. Obrigado. Obrigado, Pedro. Eu acho que é muito interessante, né, a criatividade, né, para tangibilizar e recompensar o impacto, né? Acho que esse é um caminho que a gente deve seguir para engajar todos os atores da sociedade, né? Os agentes públicos, a iniciativa privada e a sociedade em si, né? Quando a gente tangibiliza e recompensa, né? Reúne todo mundo. Queria agradecer a todos os painelistas. Vamos agora, né? Acho que teve um panorama bem interessante aqui
das perspectivas para cidades sustentáveis, e agora a gente vai conhecer novas soluções, novas propostas aqui na sessão de pitches de Sustainable Cities. Muito obrigado a todos. Paulo, obrigado pela presença. Leonardo, Jim, Pedro, agradeço. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.